Oi, sumida. No caso, a sumida que sou eu. Eu sou a Nath e hoje eu tô aqui pra te contar um pouquinho de como que eu vivo do artesanato e como que tudo isso começou. Então, se tu te interessa por esse assunto, senta aí e vamos conversar. Gente, fiquei um tempinho longe do canal, mas voltei e agora eu também quero trazer esse formatinho de vídeo, batendo mais um papo, conversando, como se tu fosse minha amiga e estivesse aqui na sala comigo. E seria muito legal se fosse, inclusive, mas estamos no meio de uma pandemia, então a gente conversa por aqui mesmo. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha trajetória no ateliê, como que tudo começou. Só que antes disso tem bastante história também de... O Chuvisco tá querendo participar da gravação. Quer participar? Vem aqui, Chuvisco, mas não fica miando aí longe. Mas então, eu quero compartilhar um pouquinho de como é que foi que eu comecei com o ateliê, porém, antes disso também tem bastante história, mas se eu fosse contar tudo, o vídeo ia ficar muito longo. Então, se tu quiser saber um pouquinho de como foi antes disso, porque eu também tive outros negócios, eu trabalhei com meu pai que empreendia, eu tive algumas experiências que eu sei que contribuíram pra eu estar aqui. Já trabalhei em armarinho, em lojas de tecidos, várias coisas que tem a ver com o ateliê, que eu nem fazia ideia que um dia eu ia estar aqui empreendendo, mas aquelas coisas contribuíram. Não vou falar sobre elas nesse vídeo. Se tu quiser que eu conte esses passos antes do ateliê, posso contar também, daí tu deixa aqui nos comentários se tu quiser saber. Mas eu vou começar do começo do ateliê. Na verdade, eu vou me perder um pouquinho porque eu vou muito contar essa história batendo um papo aqui. Não trouxe nenhuma cola. A única coisa que eu pedi lá nos stories do Instagram foi pra vocês deixarem algumas perguntas do que vocês gostariam de saber. E eu tô com o meu celular aqui justamente pra daqui a pouco responder essas perguntas também. Eu sou designer por formação, eu trabalhava como designer quando comecei a empreender. E eu tava trabalhando numa empresa. Eu não tava muito feliz lá. Eu acho que boa parte de vocês sabe como é que é isso, quando a gente não tá mais feliz no lugar, a gente quer mudar, mas a gente não sabe muito bem como, o que fazer, como fazer, pra onde ir. Eu tava nessa situação. Sempre fiz meus trabalhos manuais, isso sempre andou comigo, desde muito pequena. Quem me conhece, quem me acompanha, eu já falei isso várias vezes, né? Mas eu aprendi a fazer todas as técnicas manuais quando eu era criança com a minha mãe, porque minha mãe faz de tudo e eu aprendi de tudo com ela, com as minhas avós também, com as minhas tias. A mulherada da minha família, olha, prendada, como falam no Rio Grande do Sul, são artesãs muito talentosas. Mas então, eu já tava morando em Curitiba, que também é outra coisa. Uma moto barulhenta interrompendo a nossa conversa. Mas enfim, eu tava insatisfeita com o meu trabalho, pensando o que eu poderia fazer. Eu sempre fiz artesanato. Só pincelando um pouquinho do que aconteceu antes, eu morava no Rio Grande do Sul, eu me formei lá, e aí pra conseguir emprego na área tava muito difícil lá, e eu tentei emprego em outros lugares e deu certo em Curitiba. Vim pra cá, trabalhei em várias empresas diferentes, fiquei 1 ano numa, 2 anos em outra, e aí eu tava numa escola de gastronomia, trabalhando como designer, ou seja, eu fazia comunicação interna, redes sociais, apostilas, diagramação de materiais, enfim, esse era o meu trabalho. E no tempo livre, eu chegava em casa, pegava meu tricô, meu crochê, meus bordados, minhas costuras, estava sempre inventando moda. Também sei que muitos de vocês vão se identificar com isso. Se também essa pessoa que trabalha fora e não vê a hora de chegar em casa para pegar nas agulhas, comenta aqui embaixo. E aí, os amigos viam isso e eles incentivavam muito que eu fizesse algo pra vender. Eles sempre estavam falando, ai, Nath, tão legal isso que tu faz com tanto amor, por que tu não vende? Por que tu não começa a fazer mais e divulgar? E aí eu sempre ficava aceitando esses incentivos, esses elogios, e considerava como se fosse uma sementinha que eles estavam plantando, e eu estava regando para ver se crescia, para ver se germinava e se tornava algo grande como eu gostaria. Na verdade, eu nem tinha muita expectativa de ter algo grande, eu só queria fazer algo que eu gostasse e que me fizesse feliz, porque eu não estava mais feliz no meu emprego. Teve uma almofada que eu fiz, porque também, além de tricô, crochê e macramê, que são as coisas que eu ensino no ateliê, eu também costuro, bordo, faço outras coisas. Inclusive, lá no comecinho do ateliê, eu achava que meu trabalho ia ser mais a ver com costura do que a ver com tecer. As coisas vão andando, como dizia meu pai, o caminhão vai andando, as melancias vão se ajeitando. Teve várias mudanças desde que eu comecei, mas lá no comecinho a ideia era costura, tanto que eu fiz a identidade visual, eu fiz a minha marca e o slogan era design e costura, porque era isso que eu achava que ia ser. Aí eu fiz uma almofada de uma personagem de um desenho, a Princesa Caroço, vou colocar uma foto dessa almofada por aqui, e muita gente se apaixonou, tava no auge do desenho, que era a Hora de Aventura, e muita gente gostava daquele personagem e encomendou.
começou. E aí comprei todos os materiais e fui aceitando as encomendas. Eu aceitava. Era principalmente os amigos e os amigos dos amigos que encomendavam. E aí eu fui fazendo e anotando, organizando tudo num caderninho à mão mesmo, escrevendo ali pra ver como que tava sendo. Aí eu sempre tinha umas 4, 5 encomendas no meu caderninho pra fazer, pra entregar, pra cobrar. E aí eu ia fazendo as contas de quantas almofadas eu tava fazendo por mês. E como o meu salário não era lá grandes coisas, designer recém-formado sabe bem como é que é um salário inicial, né? Eu fazia as contas e pensava, se eu vender pelo menos umas 10 almofadas, eu já tô ganhando praticamente metade do que eu ganho como designer. E isso conciliando, né? Isso sem fazer grandes divulgações, porque eu não ia dar conta de produzir muito mais do que aquilo que eu tava produzindo. Eu tinha uma máquina de costura no meu quarto, então eu costurava de noite lá. E eu pensei, se eu sair do meu emprego e me dedicar todo esse tempo para divulgar as minhas peças, fazer tudo com mais cuidado, mais dedicação mesmo, de repente eu vou vender mais e eu já vou conseguir ficar pau a pau com o meu salário, né? O mesmo tanto que eu vender de almofada, é o mesmo tanto que eu ganho hoje aqui na carteira assinada, então eu poderia jogar tudo pro alto e pedir demissão. Mas eu não tinha coragem. Eu sou uma taurina com ascendente de Capricórnio, então muita terra no meu mapa astral, muito pé no chão, e aí eu nunca sou a pessoa impulsiva que sai fazendo as coisas sem dar uma analisada no terreno antes. Fui levando, fui aceitando as encomendas, fazendo as coisas que eu gostava de fazer no tempo livre, vendendo elas e fora isso, conciliando com o meu trabalho nessa empresa. Na época eu morava com um amigo em Curitiba, a gente dividia apartamento, então as contas tudo eram divididas meio a meio, a gente fazia o possível para gastar o mínimo possível, morava num apartamento barato. Melhor coisa, gente, se vocês querem começar algo e não tem certeza se vai entrar dinheiro, façam o possível para viver com o mínimo possível, assim, sabe? Tudo isso, gente, por favor, falando aqui do meu lugarzinho privilegiado, tá? Eu tenho consciência de todos os meus privilégios, apesar de ter vindo de um cenário com bastante escassez, com dinheiro contadinho, eu sei que ainda assim tenho muitos privilégios. Mas, enfim, a gente tem que entender o que é prioridade na nossa vida. Se a gente quer continuar ali onde a gente tá, trabalhando, não tô insatisfeita, beleza, vai gastando dinheiro. Agora, se tu quer mudar de vida, se tu quer fazer alguma coisa, tu tem que planejar isso financeiramente. Aí, eu tava trabalhando, mas ao mesmo tempo desejando muito que eu fosse demitida. Eu não tinha coragem de pedir demissão, porque se eu pedisse demissão eu não ia ter nenhum benefício que me daria segurança para me manter nos próximos meses. Afinal de contas, era um cenário com muitas incertezas, eu não tinha certeza de nada. Isso era em 2015. Eu lembro que foi mais ou menos em maio de 2015 que eu decidi que eu ia fazer o meu negócio virar um negócio. Até então ele era hobby, e aí em maio, que era o meu aniversário, eu usei essa data assim como virada de chave pra botar a marca no Facebook, que na época nem existia conta comercial no Instagram, mostrar os meus produtos, fotografar, divulgar, oferecer, e aí foi nessa época que eu comecei, porém conciliando. Então, eu lembro que no horário do almoço do trabalho, eu tinha uma hora de almoço e a gente tinha almoço no local. Então, a gente não precisava sair de lá se não tivesse necessidade, a gente almoçava lá. Mas, como eu tinha que comprar os materiais e o único horário que eu tinha era esse, porque antes do trabalho estava tudo fechado e depois do trabalho também. Eu saía correndo para pegar o ônibus para ir pro centro, comprava os materiais e algum lanche, voltava de ônibus comendo lanche, chegava lá no trabalho já almoçada com os materiais, trabalhava até o fim do expediente para ir para casa, levar os materiais e daí começar a segunda jornada. Ou seja, puxadíssimo, porém impossível. Dei conta, tô aqui para contar essa história. E foram assim, foi assim quase um ano. Eu fui demitida em março de 2016, ou seja, de maio até março eu conciliei o meu negócio com o meu emprego. E foi dando certo dentro do possível. Eu não fazia tudo o que eu gostaria, porque não tinha tempo. Por exemplo, vira e mexe eu recebia convite para dar uma aula num dia de semana de tarde. Eu não podia, porque eu estava trabalhando nesse horário. As pessoas queriam encomendar coisas em maior quantidade, eu sempre tinha receio dos prazos, porque eu sempre me comprometi muito com prazos, eu sou muito comprometida com o que eu falo para as pessoas, então se eu falar que eu vou entregar no dia 15, eu vou entregar no dia 15. Se eu não puder entregar no dia 15, vai ser difícil eu aceitar isso. Então, eu dava um jeito. Por isso que eu sempre pensava 2 vezes antes de aceitar encomendas que fossem com prazos muito curtos. Sempre comuniquei muito, assim, tipo, para quem estava interessado no meu produto, qual que era os poréns de tempo e tudo mais. Aí as pessoas entendiam.
E aí foram surgindo algumas coisas legais, assim, tipo, eu lembro que o primeiro grande projeto que eu fiz para uma empresa, que me senti muito empreendedora de fato, porque foi além das encomendas dos amigos e dos amigos, foi um desenvolvimento para a West Wing, que é uma empresa que eu sempre admirei, eu já consumia deles, então quando eles me mandaram uma mensagem, foi pela página do Facebook, perguntando se eu estava interessada em desenvolver um produto para eles em crochê, eu fiquei, o quê? Eu fiquei muito feliz. Aceitei, obviamente, dei o melhor de mim e super fluiu, assim, foi algo, não foi fácil, porque inicialmente era para fazer 20 peças, beleza, fiz as 20 peças, era peças de crochê, cada uma levava mais ou menos meia hora, então já era bastante coisa, eram meias para cadeiras, eu vou botar a foto aqui em algum lugar. E aí tinha a cartela de cores deles, tinha o contrato, foi uma super responsabilidade que eu assumi com esse pedido. E aí eles falaram, Nath, a gente vai colocar as meias à venda no site e depois a gente manda os pedidos. E eu, na empolgação, nem perguntei qual que era a expectativa de vendas deles, que é algo que eu faria hoje em dia. O negócio bombou no site deles e vendeu muito, e no fim das contas eu tive que produzir mais de 2.000 meias de cadeiras. Foi uma loucura, eu precisei terceirizar uma parte, ou seja, eu procurei crocheteiras interessadas em me ajudar, falei para elas, olha, eu posso pagar tanto por cada parzinho não, né? Uma cadeira tem 4 pés, então cada kit de 4 meias. Não era um dinheiro muito significativo, porque eu fiz um orçamento ali considerando minha mão de obra, minha matéria-prima, o tempo que eu estava usando, mas não tinha conhecimento de fazer isso da forma bem certinha como deveria. Ou seja, faça como tu sabe, vai tentando aprender como fazer melhor, mas faz, não deixa de fazer por medo. No caso, né, precificar, passar o valor para uma empresa maior. Chamei gente para me ajudar, eu lembro que eu me senti muito importante quando eu coloquei o anúncio, contrata-se crocheteiras. Nossa, foi o auge. Aí contratei uma pessoa que me ajudou muito. O que eu fazia? Eu comprava os fios, entregava para ela e ela me devolvia as peças tecidas. A gente marcava um ponto de encontro depois do meu trabalho. E aí, na primeira vez eu levei uma peça feita por mim para ela fazer o mais semelhante possível, porque a tensão do ponto muda, né? Mas como era uma peça bem simples, fluiu super bem terceirizar. E aí, com muitas noites mal dormidas, empacotando, etiquetando, fazendo embalagem, tecendo, eu consegui entregar mais de 2.000 meias. Foi um faturamento bem significativo na época, né? Não foi assim o auge, não fiquei rica com esse pedido, mas eu entendi que ali eu podia tirar tanto quanto eu ganhava no meu emprego de carteira assinada. E aquilo foi me encorajando a me dedicar mais para o meu negócio. Até que em março eu já estava entendendo que isso ia acontecer a qualquer momento, porque a empresa não estava muito bem lá onde eu trabalhava, eu fui demitida. E mesmo esperando, mesmo torcendo para ser demitida, não era torcendo, né? Ninguém quer ser demitido, mas é que eu tava percebendo que eu precisava e eu não precisava sair do emprego e eu não tinha coragem de pedir demissão. Então, ser demitida era a solução dos meus problemas da época. Mesmo desejando isso, mesmo entendendo que era o melhor pra mim, eu tava morrendo de medo. Quando meu chefe falou que ia ter que me demitir, eu tremia na frente dele, assim, tipo. Eu lembro que eu saí de lá da sala dele com a perna bamba. Fui pra casa, sentei e pensei, agora o negócio ficou sério. E aí foi o post que eu fiz em 2016, que eu vi hoje nas lembranças do Facebook, que me trouxe aqui para conversar com você sobre isso, lembrar de tudo isso. Quanto tempo já de vídeo? 17 minutos. Jesus. Vai ser longo. Vou tentar fazer ele no máximo de meia hora. Mas fica aí que a conversa tá boa. Põe o fone de ouvido, vai trabalhando, me ouvindo aí, faz de conta que é um podcast. Eu fiz um post e falei publicamente no meu Facebook lá dizendo, gente, agora eu preciso contar com vocês mais do que nunca. Então, se você conhece alguém que vai gostar do meu trabalho, apresenta para essa pessoa. Se você tem algo que você sempre quis comprar de mim, vem aqui, vamos conversar que eu faço para ti. Na época eu também postei que eu ainda estava aceitando trabalhos freelancer de design gráfico, que era a minha formação, o meu trabalho, que eu já fazia. Então, peguei todas as cartas que eu podia usar e coloquei na mesa e fui vendo assim, tipo, tá, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E aí, como eu fui demitida, eu tive alguns benefícios, como o seguro-desemprego por 6 meses, se eu não me engano, e o saque do fundo de garantia. Aí eu fiz o meu planejamento nesses 6 meses de seguro-desemprego, meu planejamento inicial. Eu botei pra mim ali que o meu negócio ele tem que dar certo nesses 6 meses, porque senão, até antes, né? Porque senão eu vou ter que procurar emprego, porque não tem como eu insistir em algo que não vai dar certo.
E aí eu dei o máximo de mim. Eu tem muita gente que fala, mas como é que tu consegue trabalhar em casa? Gente, pra mim nunca foi um dilema isso, porque eu sempre gostei tanto do meu trabalho que eu trabalhava feliz, sabe? Eu acordava, eu tava tão infeliz no trabalho anterior que trabalhar ali pra mim tava sendo prazeroso. Então eu fazia com o maior gosto do mundo. E aí que é muito importante a gente gostar do que faz. Eu acho que não adianta só amar o que faz. Porque o amor sozinho, ele não faz nada, a gente tem que fazer algo também, e a gente só vai ter vontade de fazer se a gente gostar muito do que a gente tá fazendo. Porque se não tiver amor ali, se tu começar um negócio só porque tu acha que vai ser bom pra ganhar dinheiro, quando chegar a barra pesada de trabalho, assim, aquela parte que tu não aguenta mais, se tu não tem amor, tu desiste. E aí tu abandona o teu negócio. Então, tenha certeza que tu ama muito. E também tenha consciência de que pode chegar um momento em que tu vai não gostar mais tanto disso que tu faz, porque vira trabalho, e trabalho é uma obrigação, e tem dias que tu queria só fazer um crochêzinho ali, relax, e o crochê, ele passa a ser a tua rotina de criação e tudo mais, então vem peso sobre isso, mas enfim. Esse foi o começo do ateliê. Na época eu tinha uma mesa, que era a minha mesa de jantar, inclusive, na sala de casa. E aí eu dividi apartamento com um amigo e eu conversei com ele, eu disse, Igor, posso ocupar metade da sala com as minhas coisas pra trabalhar? E aí o Igor, super querido, nossa, o Igor é um amigo irmão meu, assim, porque a gente tem uma amizade de anos aqui em Curitiba. Ele super topou que eu começasse a ocupar a sala, porque o meu quarto já tava ficando pequeno pra manter tudo lá. Tudo. 10 novelos de fio de malha e alguns novelos de fio de algodão, assim, tipo, não tinha muita coisa, mas já era bastante coisa pra ficar no quarto junto com minhas roupas. Enfim, eu queria separar um pouquinho. E aí foi que eu passei a levar o negócio muito a sério, entender que se eu não fizesse, ninguém ia fazer aquilo por mim e que dependia exclusivamente de mim, que eu tinha que correr atrás. Eu não tinha conhecimento de administração e empreendedorismo, tá? Eu fui aprendendo tudo nos cursos que eu achava por aí que eu poderia fazer, muito de vídeo de YouTube, busquei conversar com pessoas que empreendiam, então foi tudo aprendizado que eu fui dando um jeito de absorver conforme o ateliê ia evoluindo. Não tinha um espaço exclusivo para o ateliê, fiz tudo na minha casa, não tinha estoque de materiais, nada disso. Comecei com as agulhas que eu tinha, com os fios que eu tinha, com os recursos que eu tinha. Então, esse vídeo aqui, a principal motivação que eu tenho de gravar ele para vocês é mostrar para vocês que é possível começar sem nada, só com o que vocês já têm. Às vezes a gente fica se prendendo, né? Eu vou esperar o momento perfeito para começar, eu vou esperar ter um espaço para começar, eu preciso investir para começar. Não precisa. A gente tem muitas maneiras de fazer e a gente pode procurar quais são as maneiras de fazer com o que a gente tem. Claro que se tu tiver um dinheiro para investir, tu tiver um espaço para ocupar, que privilégio maravilhoso, aproveita. Mas se tu não tiver, tá tudo bem também. Eu vou agora ver as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e responder as que têm a ver aqui com esse tema. Vamos lá. Foi muito difícil se manter no começo? Olha, foi difícil, porém foi possível. Eu juntei ali os centavinhos que eu tinha pra me manter nesse tempo. Eu planejei, né? Tipo, eu peguei e fiz... Mas assim, gente, nada muito formal. Anotei na minha agenda o quanto que eu tinha de gastos fixos todo mês, né? O que eu precisava pra pagar aluguel, pagar as contas, pagar alimentação, transporte. E aí eu vi que eu precisava do mínimo aquilo ali por mês. Então pensei, bom, eu tenho esse tanto aqui que eu peguei do fundo de garantia que vai me manter por X meses. Mais o seguro-desemprego que me permite comprar material quando for necessário, enfim, tudo que eu precisasse. Então eu fiz o possível para viver com o mínimo que eu conseguia para aí conseguir ter dinheiro para me manter nesse tempo em que eu estava entendendo se o ateliê ia dar certo. Não foi difícil porque eu já estava acostumada a viver com pouco, porque uma designer recém-formada ganha pouco. Claro que eu sei que esse pouco ainda é bastante para algumas outras pessoas, mas dentro da realidade que eu vivia com o meu círculo de amigos, eu era uma das pessoas que mais me adaptava fácil vivendo com pouco, assim, que eu lembro que eu sempre tive muito problema de grana, muito, nunca tinha grana. Isso não foi novidade quando eu comecei a empreender, já era algo que eu lidava antes, então acredito que, de certa forma, não foi tão difícil por causa disso, porque se a gente já está acostumada com um nível de vida e a gente tem que descer um pouquinho, é um obstáculo maior que a gente tem que enfrentar, mas que também é possível. Que mais que vocês perguntaram? Qual foi seu primeiro valor recebido e do que foi?
Eu acho que é difícil, porque antes do ateliê eu já tinha começado a vender algumas peças, né? Mas acho que assim, desde que eu comecei a empreender, teve essas várias almofadas da Princesa Caroço que eu fiz antes, mas eu acho que o que eu mais considero assim a linha que divide o antes e depois, primeiro o recebimento, eu acho que foi esse da West Wing, porque foi um contrato assinado, foi um pagamento formalizado, né? Não foi aquela coisa de encomenda anotada no caderno, que tá tudo bem se fosse, mas para mim esse da West Wing foi tão importante, foi tão grandioso para mim esse momento, e que eu considero ele. Nath, qual foi sua maior dificuldade nesse processo de trabalhar com ateliê? A maior dificuldade foi o financeiro, assim, de entender a parte da grana, porque eu precisava de dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, eu ia ter que voltar para casa da minha mãe. A minha mãe já estava morando, ela se mudou, né? Eu vim para Curitiba, ela ainda morava no Rio Grande do Sul. Depois disso, ela se mudou e ela já estava numa casa que eu nunca tinha morado, ou seja, não era mais a minha casa, apesar de eu saber que a porta estava aberta para mim se eu precisasse. Mas não era o que eu queria, eu não queria voltar. Então, acho que minha maior dificuldade foi o orçamento, entender como fazer para continuar pagando as contas e vivendo do que eu queria. Qual era seu maior medo e, ao mesmo tempo, o que te dava segurança para que daria certo? Acho que é a mesma resposta, né? Como eu falei aqui desde o começo do vídeo, o maior medo sempre foi a grana faltar no final do mês. Era um desafio, e aí o que me fez dar segurança que daria certo, perceber que estava fluindo, sabe? Que eu estava em movimento, que as minhas encomendas estavam aparecendo, que eu estava entregando, que eu estava recebendo. Perceber essa movimentação me dava segurança. Qual foi o momento em que você sentiu, agora vai, e as coisas começaram a dar mais certo? Foi quando eu fiz as contas e percebi que eu tinha ganhado um pouquinho a mais de dinheiro do que eu ganhava antes com carteira assinada. E aí eu pensei, olha, é possível. E isso me encorajou muito e me fez perceber que sim, estava dando certo e eu estava no caminho que era o que eu queria. Você separa uma hora certa para trabalhar no ateliê? Separo. Durante muito tempo não separei, porque no começo é uma loucura que a gente tem que dar conta de tudo. Eu vejo muito o empreender, ter um negócio, semelhante com ser mãe. Não sou mãe também, né? Talvez nem deveria estar dizendo isso aqui, porque eu não tenho essa experiência, mas o negócio é como um filho. Já escutei isso, inclusive, da minha psicóloga. E no começo, depende muito de ti. É como uma criança recém-nascida, que ela depende 100% de ti, que ela não tem vida própria. Aos poucos, essa empresa vai crescendo. Caminhão barulhento. Aos poucos a empresa vai crescendo, vai ganhando mais autonomia. Algumas coisas começam a fluir mais fácil, sem tu estar ali o tempo todo. Então, no começo, eu precisava desse tempo máximo e hoje em dia não. Hoje em dia eu também preciso dele, porque ainda tem muita coisa, mas eu entendi que eu também preciso. A Nath Petri, pessoa física, também precisa de tempo. Então, como eu trabalho em casa, tá muito fácil se perder no trabalho, ainda mais durante a pandemia. O que eu faço é acordar de manhã, tomar meu café, aí 2 vezes por semana eu faço yoga, nos outros dias eu acabo ficando um pouquinho mais na cama, troco de roupa e aí começa o meu expediente entre 9 e 10 horas. E aí tento ficar aqui até no máximo 7, 8 horas da noite. E aí eu saio daqui, fecho a porta e tento me desconectar, apesar de quase impossível se desconectar de verdade do trabalho quando a gente empreende, mas é isso que eu faço. Abrir o CNPJ de cara, eu demorei um pouquinho para abrir porque eu estava recebendo seguro-desemprego e não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Caso eu fizesse, eu parava de receber o seguro-desemprego. E como o meu negócio ainda não estava lucrativo, eu precisava daquela estabilidade. Assim que deu, eu abri o CNPJ. Comecei como MEI e já faz 1 ano e pouquinho que eu não sou mais MEI, que eu já passei a ser uma pequena empresa. Pequena empresa, MEI também é uma pequena empresa, mas vocês entenderam, né? Não é mais CNPJ de MEI. Se eu fiz um grande estoque de fios, nunca fiz um grande estoque. A única coisa que eu fazia era comprar fio de malha, porque o principal material que eu usava no começo era fio de malha. E aí eu sabia da dificuldade de conseguir bons fios e quando eu via um fio muito maravilhoso eu comprava, porque eu sabia que eu ia usar ele. Mas eu nunca fiz um grande estoque. Teve uma vez que eu fiz um grande investimento, né, considerado pro meu tamanho de empresa, que foi comprar o fio barroco, que eu usava muito, e aí eu comprei quase toda a cartela de cores, assim, foi tipo, sei lá, uns 70% de todas as cores que tinha na cartela da marca, que era da Círculo, e aí eu comprei e foi assim, tipo, nossa, uns R$300, aquilo lá foi o auge do investimento inicial. Mas fora isso, eu ia no armarinho e comprava só o que eu precisava, nunca estoquei muito material, até porque eu não tinha onde guardar. Se eu definir um nicho
Não, nunca me apeguei muito nessa coisa de definir nicho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem falado mais ultimamente. Eu entendi sempre que o meu nicho é descomplicar as técnicas manuais, tanto que eu ensino mais de uma técnica, ou seja, eu não tô nichada por técnica, né? Tem gente que é professora de crochê, professora de tricô, eu ensino várias técnicas, mas o que eu defino como nicho pra mim é descomplicar esse universo artesanal. Até porque eu sei que quase todo mundo que me acompanha faz mais de uma técnica, então faz sentido pra mim eu ensinar mais de uma técnica também. Você depende exclusivamente da venda dos seus produtos ou possui outro trabalho em paralelo? Eu não vendo mais produtos, eu comecei vendendo, mas chegou um momento do ateliê que eu também posso gravar outro vídeo falando sobre isso, que eu comecei a dar aulas, e aí as aulas foram demandando bastante tempo. No começo também conciliei as encomendas com as aulas, mas depois eu entendi que eu precisava focar numa coisa e eu decidi focar nas aulas. Então eu não vendo mais peças, só ensino, mas eu vivo exclusivamente da renda que vem dessas aulas. Você acha que é possível viver de crochê em menos de 2 anos empreendendo nessa área? Sim, é possível. Eu passei a viver exclusivamente do dinheiro do ateliê, eu acho que em 1 ano de ateliê, porque nos primeiros 6 meses eu tive apoio do seguro-desemprego, depois de um tempo ainda tive a estabilidade do que eu tinha de dinheiro guardado do fundo de garantia, e eu também, no começo, fazia trabalho freelancer de design gráfico, então não era exclusivo o trabalho do ateliê. Mas depois de 1 ano passou a ser exclusivo, então aquilo que eu falei, né? Não passei a viver plena, rica, esbanjando. Não, sempre foi todo o dinheiro contadinho, até hoje mas consigo viver exclusivamente dele. E hoje eu já ganho mais do que eu ganhava como designer, né? Claro, 5 anos me dedicando, quase 6 anos me dedicando pro ateliê, todos os dias, trabalho de formiguinha, crescendo sempre um pouquinho de pouquinho. Hoje eu sou muito grata por tudo que eu consegui aqui. Tô muito feliz, assim, de perceber que é possível viver com o que eu gosto e inspirar vocês a fazer isso também. É certo produzir para ter uma pronta entrega ou só investir se tiver retorno certo? Depende muito do teu modelo de negócio, assim, tu tá pensando em fazer peças pronta entrega, aí sim. Mas eu acho que a melhor forma de começar, se tu vai começar do zero, precisa começar aos pouquinhos, as encomendas é uma garantia de que tu vai vender aquela peça. Aí tu pode fotografar a peça que tu fez, botar a foto no Instagram, e se mais gente quiser ela, já é uma peça que tu fez, tu sabe quanto cobrar, enfim, assim. Então acho que depende muito do como que tu entende que tu quer fazer o teu negócio acontecer. Também pode ser outro vídeo. Nossa, gente, já tem milhões de ideias de vídeos a partir desse aqui. As outras perguntas, elas estão muito parecidas. Por exemplo, por onde você começou, se teve medo, como eu lidei com isso. Gente, medo eu tenho até hoje em todas as decisões que eu vou tomar. Todas. Sempre tive. A diferença é que o medo ele não pode nos paralisar, a gente tem que conseguir lidar com ele e entender por que esse medo... O medo, ele é um sistema de alerta do nosso corpo, né? Tipo, do nosso funcionamento. Então o medo ele existe porque tem momentos que a gente tem que ter medo e tem que ter cautela. O que a gente tem que entender é por que a gente está com medo, esse medo é verdadeiro ou ele é só uma insegurança que a gente consegue driblar ela e ir em frente com ela, sabe? Eu acho que isso é algo bem importante, bem valioso. Já tô aqui que falei demais, acho que esse vídeo já deu praticamente meia hora e depois de editado, vamos ver se eu consigo compactar para não ficar muito extenso, não ficar cansativo. Eu gravei ele com o intuito de mostrar pra vocês que nem sempre tudo foi assim como vocês veem hoje. Hoje eu tenho um espaço, ainda é dentro de casa, mas eu tenho um espaço exclusivo pro ateliê. Eu me mudei ano passado, né? Então eu tô reformulando o espaço aqui, fazendo móveis novos. E isso é um privilégio que eu não tive no começo, de poder fazer móveis pro meu ateliê para guardar os materiais que eu tenho. Lá no começo era tudo enjambrado, gente. Era prateleira feita, eu que furei a parede e pendurei as prateleiras tudo com madeira de pinos que eu nem sabia onde comprar. Comprei madeira verde que logo embolorou tudo. Então, no começo era tudo muito diferente. Hoje eu já tenho um pouco mais de estrutura e eu espero que amanhã eu tenha mais ainda, sabe? Porque eu tô empreendendo para isso. Eu tô empreendendo para crescer, para ter um negócio sustentável. E quando eu falo de sustentabilidade, não é só aquela coisa que a gente lembra de meio ambiente. É sustentabilidade com nós mesmos, da gente se sustentar com o nosso negócio. E isso inclui tu ter uma qualidade de vida, de poder descansar, de tu não pirar de tanto trabalhar, inclui tu ter dinheiro para pagar o mínimo que tu precisa para viver e também algumas coisinhas extras. Eu tenho uma lista de conquistas que eu já conquistei nesses 5 anos empreendendo. Por exemplo, há 2, 3 anos atrás, eu fui para a Europa fazer um curso com uma artesã da Espanha, a Suzy Mil, que eu admiro muito, e eu consegui isso com o dinheiro do meu trabalho. Foi juntando moedinha por moedinha
das peças que eu vendia, dos cursos que eu dava para alcançar uma meta maior. Eu espero ter inspirado vocês a se encorajar, mas eu também quero que vocês tenham cautela, analisem o terreno antes de se jogar. Acha que vai dar certo e não dá, e também não pode desistir na primeira não. Empreender é ouvir muito não, empreender é trabalhar muito mais do que tu trabalhava numa carteira assinada para alguém. Tem muitas coisas que são difíceis, mas tem muitas coisas que valem a pena. Então, essa é a mensagem principal desse vídeo. Teve várias mensagens principais. Me conta aí nos comentários se tu tá passando por isso, se tu quer começar a empreender, se tu já empreendeu, se tu tá empreendendo. Me conta aí qual que é a tua história. E se alguma dessas coisas que eu comentei que poderiam virar outros vídeos, tu quiser que vire outro vídeo, deixa aqui embaixo, que a minha ideia é trazer mais conteúdos assim pra vocês e também mais passo a passo, porque faz tempo que eu não tô ensinando nada nesse canal, mas eu prometo que em breve vai ter coisas novas. E se tu quiser alguma coisa, alguma dica especial, também deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre anotando as sugestões de vocês pra tentar transformar isso em conteúdo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!